Vamos lá para o nosso terceiro dia, o nosso último dia de EBF. Nós já aprendemos muitas coisas até aqui. E aí está todo mundo já prontinho para fazer parte do time de Jesus? Eu acho que já estão, hein? Todo mundo já com os versículos na ponta da língua junto com as tias? Então, hoje nós vamos agora para o nosso momento de louvor. Nossa música tema, quero todo mundo cantando bem alto aí na sua casa, com muita alegria, mais que vencedores. Então, vamos lá para o nosso momento de louvor. Fomos chamados por Jesus para sermos seus discípulos e levando o Evangelho até o fim e enfrentar as trevas sem temor. Cristo nos mandou testemunhar do que Ele fez por nós na cruz, vencendo nossa morte o pecado. Ele é o nosso soberano Rei. A vitória é certa por causa do Senhor. Nele nós podemos confiar. Mais uma música do nosso louvor de hoje, A Cada Momento. A galerinha já está afiada com ela. E quem ainda não conhece, vou ensinar para vocês. Nós temos alguns gestinhos para a gente fazer, ok? Então a gente vai fazer assim, ó. A cada momento. E aí a gente gira. Eu sinto a presença do Senhor. E aí a gente repete. A cada momento. Girou. Eu sinto a presença do Senhor. E agora, ó. Ao sentar, ao levantar. Ao dormir, ao acordar. E aí a gente vai para a esquerda e depois para a direita, ok? E andando pelo caminho, eu vou andar pouco porque eu tenho pouco espaço, vocês podem andar aí, tá? E depois a gente volta. E andando pelo caminho. Aleluia, aleluia. E voltou. Aleluia, glória a Deus, ok? E aí, a gente vai aumentando o ritmo dela. Combinado? Então, vamos lá. A cada momento, eu sinto a presença do Senhor. A cada momento, eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, 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 glória a Deus. E mais depressa. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho.
caminho. Aleluia, 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 glória a Deus. E mais depressa. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e correndo pelo caminho, e correndo pelo caminho. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi,
galerinha, gostaram do nosso momento de louvor? Que delícia nós podermos louvar o nosso Deus, não é mesmo? Então agora nós vamos orar. Lembrem-se sempre da gente fechar os nossos olhinhos para a gente se concentrar na oração. Combinado? E depois nós vamos ouvir a nossa história do dia, o nosso último dia, ok? Então vamos lá, todo mundo de olhinho fechado e nós vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas durante essa semana. Nós te louvamos porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do time de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos tornado a cada dia mais que vencedores pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós somos muito gratos por isso. E hoje, Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações através da história que nós iremos ouvir. E muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu durante essa semana de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Olá, MQVs, boa tarde. Aqui é a tia Fabi. E aí, vocês estão prontos para mais um momento de história da nossa escola bíblica de férias? Hoje, então, no nosso último dia, eu quero pedir para que vocês continuem prestando bastante atenção e aproveitando cada momento, ok? Combinado? Vamos lá, então? Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Como vocês imaginam que é um vencedor? Um campeão, né? Às vezes um jogador de futebol, ou uma pessoa famosa, uma pessoa muito bonita, ou um youtuber muito famoso. Essas pessoas para você, elas são vencedoras? Pois é. Essas pessoas geralmente famosas, né, que a gente imagina que são vencedores, é difícil às vezes a gente chegar pertinho dessa pessoa, a gente se aproximar dessa pessoa. E a nossa história bíblica de hoje vai falar de um vencedor diferente, que você já deve estar imaginando quem que é, né? E quem pensou aí em Jesus acertou. É dele mesmo que nós vamos falar. E essa história está lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Certa vez, Jesus estava reunido com os seus discípulos, um pouco antes da sua morte, e ele queria ensinar uma lição aos seus amigos. Uma lição sobre humildade, sobre como era importante ser humilde. Jesus era um vencedor, mas era um vencedor que se humilhou. Ele era um vencedor humilde. Mas tia Fabi, o que é humilde? Humilde é ser simples. Humilde é não achar que você é melhor do que as outras pessoas. Era essa lição que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. E para fixar bem, para que eles entendessem bem, o que Jesus fez? Naquela época, eles usavam aquelas túnicas, né, que pareciam vestidos, com um cinto amarrado aqui. E geralmente eles usavam capas também. O que Jesus fez? Ele tirou a sua capa, deixou a sua capa do lado, pegou uma toalha, colocou na sua cintura, pediu uma bacia, encheu essa bacia de água e se agachou para lavar os pés dos discípulos. Crianças, naquela época, as ruas daquela época não eram iguais às nossas aqui, lisinhas, de asfalto. Eram ruas de pedra, eram ruas de terra, de poeira. E os discípulos, né, as pessoas da época andavam de sandálias. Agora vocês imaginam que estado devia estar os pés dos discípulos. Mas Jesus não se importou com essa sujeira, com a sujeira dos pés dos discípulos. E também, para um mestre, era uma vergonha fazer uma tarefa daquelas, né? A tarefa de lavar os pés. Isso era coisa de escravos, mas Jesus também não se importou com isso, porque ele queria mostrar que para ser um mais que vencedor era necessário ser humilde. Para ser um mais que vencedor
era necessário servir as outras pessoas. E foi isso que Jesus fez ali, dando esse exemplo. Ele disse lá no versículo 14 e 15, que ele disse aos discípulos: se eu, que sou Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Era isso que ele queria ensinar, a humildade. Ele queria que os seus discípulos, os seus amigos aprendessem a viver daquela forma, porque assim eles seriam mais do que vencedores. Jesus foi humilde o tempo todo. O tempo todo, Jesus deu um exemplo de humildade, a ponto de se entregar por nós, não é? Quando nós assistimos desenhos, filmes, séries, os heróis desses desenhos, dessas séries, eles geralmente sofrem alguma dificuldade, passam por algum problema, mas logo eles sobrevivem àquela situação difícil, né? Mas Jesus, ele é diferente, ele não pode ser comparado a nenhum herói, porque Jesus, ele experimentou a morte, ele precisou passar pela morte. O que aconteceu? Por quê? Porque aconteceu, a gente até sabe, né? Na verdade, a gente sabe que ele morreu, né? Se vocês vão falar para mim, Cíntia, Fabi, eu sei que Jesus morreu, mas e daí? Eu sei que você sabe que Jesus morreu, mas a gente não deve esquecer jamais o porquê. Por que Jesus precisou morrer? Lá no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salário, crianças, não sei se vocês já ouviram essa palavra, eu imagino que sim. Salário é algo que a gente recebe porque merece, ou seja, a gente fez alguma coisa e recebe um salário por aquilo. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se nós somos pecadores, nós então merecemos a morte? É isso que a Bíblia está falando? É exatamente isso. Está falando que nós merecemos a morte por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. E aí você pode estar se perguntando aí, mas será que é possível fazer alguma coisa para mudar isso? E a minha resposta para você é: não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. A única pessoa capaz de mudar isso é Jesus, porque ele foi o único que venceu a morte. Quando Jesus morreu, crianças, naquela cruz, muitas pessoas olhavam para ele e diziam assim: ele não é um vencedor, ele é um perdedor, ele não pode salvar a si mesmo. Ele diz que é rei, diz que é o salvador dos judeus, mas ele não pode se salvar, uma pessoa dessa não pode ser vencedora. Mas eles estavam completamente enganados, porque depois de 3 dias, algumas mulheres foram até o túmulo, inclusive a mãe dele estava junto, para levar alguns perfumes, era comum isso naquela época. Ao chegarem no túmulo, elas viram que o túmulo estava aberto e vazio, não havia ninguém ali. Haviam 2 homens, ou melhor, 2 anjos de Deus, que disseram para elas assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E por que Jesus venceu a morte? Por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para nos dar a vida, e para nos dar a vida eterna. Por isso que não há nenhum herói, não há ninguém que possa ser comparado a Jesus. Ele é o super, hiper, mega, power plus vencedor. E mais do que isso, além de nos dar a vida eterna, lá em Apocalipse 3:21, o próprio Jesus nos diz: ao vencedor eu darei o direito de
sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei ao lado de meu Pai no seu trono. Crianças, isso é maravilhoso. Nós vamos poder nos sentar do ladinho de Jesus. Nós poderemos estar seguros aqui na terra, porque a gente tem a certeza de que Jesus está conosco. E um dia nós vamos estar com Ele eternamente. Para você não esquecer dessa mensagem, eu quero contar mais uma coisinha. Certo dia, uma garotinha e seu pai estavam passeando em um parque. Ela queria aprender a andar de patins. E seu pai havia comprado os patins. Ela então se assentou e foi calçar os patins. O pai dela estava observando. Em um determinado momento, o pai viu que havia uma abelha perto da menina. E ele, mais do que depressa, se apressou, porque ela estava prestes a picar o seu ombro. Ele então colocou a mão e essa abelhinha picou a mão do seu pai, ferroou a mão do seu pai. Ela, a hora que viu a abelha, ela ficou desesperada, falou: pai, eu tenho medo de abelha, por favor. Ele falou: filha, calma. Ele ainda estava com a mão doendo, né? Porque o ferrão de abelha, quem toma ferroada de abelha sabe que dói bastante. Ele falou: filha, mantenha calma. A abelha tem apenas um ferrão. E esse ferrão está aqui na minha mão, eu te protegi. Eu tomei o seu lugar. Ao invés dela ferroar você, ela ferroou a minha mão. Então, a criança ficou muito feliz, a menina ficou muito feliz, abraçou seu pai e ele disse para ela: filha, o perigo que aquele ferrão podia causar em você, pode ficar tranquilo, não é mais uma ameaça para você, não existe mais esse perigo. Da mesma forma que esse ferrão não era mais uma ameaça para aquela menina, o castigo eterno e a morte eterna, a separação total de Deus, também não é mais uma ameaça para nós, não é um perigo mais para nós. Nós podemos ficar seguros e tranquilos, porque Jesus tomou o nosso lugar e Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Eu espero que você não se esqueça disso. E aí eu vou lançar um desafio agora. Você vai ler comigo esse versículo que está aparecendo aí na sua tela, lá de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 17 a 18. É também o próprio Jesus falando pra gente. Vamos lá? Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Decore, memorize esse versículo e não deixe que essa verdade saia da sua mente e nem do seu coraçãozinho. Vamos de novo, mais uma vez? Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Jesus ressuscitou e nós podemos ter essa esperança de um dia morarmos com Ele eternamente, crianças. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, contando, falando um pouquinho sobre Jesus, sobre o amor dele, sobre tudo aquilo que ele fez por nós. Até uma próxima vez. Um grande beijo. Fala galerinha da EBF, estamos aqui para mais uma atividade e na nossa atividade de hoje a gente vai usar apenas dois materiais. Eu tenho aqui alguns prendedores de varal e tenho aqui também uma bolinha de papel. Qual que é o nosso objetivo de hoje? Fazer o boliche. Para quem não conhece o boliche, a gente precisa ter alguns alvos e aí o objetivo é você com a mão direita ou com a mão esquerda fazer os arremessos em direção aos alvos e derrubá-los, tá legal? E aí, assim que você derrubar todos os alvos, a gente conclui a atividade, tá legal? Vamos lá, galera. Agora eu tô com a bolinha aqui de papel, a mesma das outras atividades, e ali estão os prendedores, beleza? Vamos ver quantos eu consigo acertar no meu primeiro arremesso. Vamos lá. Vixe, errei.
Pega a bolinha e começa de novo. Vamos lá, mais um arremesso. Aí, ó, acertei 4, hein? Ficou só um. Vamos tentar derrubar ele. Vamos lá. Aí, ó, concluí a atividade, beleza?